tarde. Estão vendo? Todos estão vendo, né? Então, nós vamos estudar também, né, tanto a morfologia, como nós estamos na raiz, quanto a anatomia, agora do caule, né? Outro órgão da planta, que também é um órgão importantíssimo, e tem várias funções, assim como a raiz, né? O caule, ele faz o intercâmbio, né, entre as raízes e as folhas. O caule, ele também tem uma importância farmacêutica, né, assim como as raízes. Nós formos pesquisar estudo científico, né, já tem vários comprovando a ação, né, terapêutica das raízes. E aqui, né, uma planta endêmica do Nordeste, que todos nós temos conhecimento da ação dessa planta, né, principalmente como anti-inflamatório e cicatrizante, que é a aroeira, né? Quem nunca usou o chá, né, da casca da aroeira? Então, a parte da aroeira que é utilizada é a casca, né, a casca do caule. Então, assim, tem muitas espécies que a parte do vegetal que é utilizado, né, com ação terapêutica são as cascas do caule, né? Então, centenas de espécies aí, muitas já comprovadas cientificamente. Tem espécies que, além das cascas, né, utilizam as raízes, as folhas, os botões florais, mas tem espécie que a parte da planta, né, que tem alguma ação somente as cascas. Então, assim, o que é o caule, né? O caule é um órgão, assim como a raiz, ele é um outro órgão, né, que forma o vegetal. E o caule, né, existem três tipos. O mais comum é o aéreo, né? O caule é aquele que a gente consegue ver que está acima do solo, mas existem caules aquáticos e existem caules subterrâneos, né? Os que estão abaixo do solo. Então, assim, o caule, ele sustenta as folhas, sustenta os galhos, que os galhos estão constituídos pelas folhas, né? Além dele suportar, né, as folhas, ele também sustenta as modificações, né, das folhas, porque tem folha e tem folhas modificadas, assim como suas estruturas reprodutivas. Quais são as estruturas reprodutivas do vegetal? Flores e fruto. Nem todas as plantas têm, né? Mas aquelas, principalmente as angiospermas, que é uma planta completa, né? Que tem raiz, caule, tem folhas, frutos e semente. Né? O caule, ele tem essa função de suportar, né? De sustentar as folhas, suas modificações, os órgãos reprodutivos, né, da planta. O caule, ele faz uma ligação entre as raízes e as folhas, né? Ele não faz uma ligação entre as folhas e as raízes. A ligação dele é entre as raízes e as folhas. Por quê? Porque a água que a planta precisa sai do solo. E quem absorve essa água são as raízes. Então, as raízes absorvem a água e os minerais, isso na forma de solução, os minerais. E aí, essa água ela é transportada para as folhas, porque as folhas precisam para poder fazer todo o processo da fotossíntese. As folhas, elas produzem, através da fotossíntese, substâncias orgânicas. E essas substâncias, elas são distribuídas para outras partes dos vegetais. Para as raízes, não, né? As raízes não precisam de substâncias orgânicas. Então, assim, o caule, ele faz essa ligação entre raízes e folhas, né? E transporta, lógico, substância, o caule, mas não é para as raízes, é para os galhos, né? Tem caule que há a presença de galhos, que é a ramificação, são ramificados, e outros não. Mas o caule, ele faz essa ligação, né, entre as raízes e as folhas.
E você vê tanto o ponto estrutural, você está vendo aí que o caule está diretamente ligado à raiz, né? Tanto que o ponto de ligação entre o caule e a raiz nós vimos, que é chamada de colo ou colete. E aí ele faz essa ligação entre o caule, entre o caule e a raiz, e faz também entre o caule e as folhas, né? Tanto do ponto de vista estrutural, como a gente consegue visualizar, como funcional, que é a função de transportar seiva bruta e seiva elaborada, né? Então, assim, a maioria dos caules, eles são aéreos, né? E eles crescem perpendicularmente ao solo. Só que existe caules, mesmo sendo aéreo, eles crescem de forma horizontal, né? Esse de forma horizontal pode ser acima do solo, que é sobre o solo, ou abaixo do solo, que a gente diz sob o solo, que são os caules subterrâneos, né? Então, ele cresce de forma perpendicular, os aéreos, a maioria, mas tem aqueles que crescem de forma horizontal, ou acima do solo, ou abaixo do solo. Tem dois exemplos aqui de caule que cresce horizontalmente sobre o solo, né, acima do solo, que é o morangueiro, como vocês podem ver aí, ó. Esse caule, que também é chamado de estolho, o caule que cresce de forma horizontal, e acima do solo é chamado de estolho, como vocês podem ver aí na imagem do morangueiro, tá vendo? Ó, ele cresce, ó, acima do solo e de forma horizontal, né? O caule, as raízes não, aqui tem as raízes está no subsolo, mas o caule ele cresce, ele se desenvolve acima do solo, assim como a melancia, né? O caule da melancia, vocês estão vendo aí o fruto da melancia, mas o caule mesmo são esses galhos esparramados aí no solo, né? Então ele cresce de forma horizontal e sobre o solo. Aqui são dois exemplos de caule que cresce de forma horizontal e sobre o solo, que são chamados de estolho, conhecido como estolho ou estolão. A gente vai ver mais na frente os tipos de caule. E tem aqueles que crescem sob o solo, sobre, abaixo do solo, como nós estamos vendo aí, dois exemplos, que é a bananeira e o caule do bambu, né? E são chamados de rizomas, que crescem sob o solo. Então, o caule do bambu não é essa parte aérea e ereta, não. E não é o caule do bambu, não. O caule do bambu é como vocês podem estar vendo aí, abaixo do solo, ó, de forma horizontal, e aí ele vai se desenvolvendo, essa parte do caule, né, e vai ficando de forma ereta. Mas o caule mesmo, ele está abaixo do solo, né, crescendo de forma horizontal. Assim como a bananeira. A bananeira, a gente acha que essa parte aérea aqui, né, ereta aqui acima do solo é o caule, mas não é não, aqui é um conjunto de folhas. O caule mesmo, ele cresce abaixo do solo de forma horizontal, e essa extensão aqui que vai se desenvolvendo são as folhas, e no ápice desse conjunto de folhas a gente vê o desenvolvimento de um tufo de folhas, né? E aí se desenvolve o fruto. Mas a raiz mesmo da bananeira é chamada de rizoma, né? Porque é um caule subterrâneo que cresce de forma horizontal sob o solo. Olha aqui, tem alguém entrando. É o Porfírio. Boa noite, Porfírio. O Porfírio é a primeira vez que está assistindo a aula. Então, assim, dois tipos de caule que crescem de forma horizontal sob o solo, abaixo do solo, que é o caule da bananeira e o caule do bambu, certo? Não confunda essa parte aérea aqui, essa extensão aérea aqui com caule, não. E é um conjunto de folhas, né? Que é chamado de pseudocaule, que é um caule falso, né? E aqui é a inflorescência das folhas que produzem os frutos, né? No caso, a banana. Deixa eu ver aqui. Professora, estamos ao vivo de volta, a gente fala agora sobre os impactos da Covid-19. A cana segue o mesmo exemplo do bambu?
É. O caule da cana é caule, né, subterrâneo. Entendeu? Então, assim, qual é a função do caule? Né? Existem Ok. várias funções. Pronto, entendeu? Alguma pergunta? Então, assim, qual é a função do caule? A Não, professor, principal obrigado. função, nada. A principal função do caule é de conduzir nutrientes, é condução, né, porque ele está conduzindo nutrientes das folhas para outras partes da planta e água e sais minerais das raízes até as folhas. Mas ele tem uma função também de sustentar as folhas, as estruturas reprodutivas, como eu já falei, que são as flores, os frutos e as folhas modificadas, né? Porque tem folhas e folhas modificadas. E ele também tem uma função também muito importante, que é a de reserva de nutrientes, né? Que a gente vai ver aí os tipos de caule, que é o tubérculo, né? Como vocês podem ver aí, o exemplo que eu coloquei que é a batata inglesa. A batata inglesa é um caule, viu? É um caule, não é uma raiz. É um caule. Então, assim, a extensão do caule se desenvolve, né? Aumenta de extensão, porque vai acumulando nutrientes aí. A gente sabe que a batata, ela é rica em carboidratos, então, o que a batata, o caule armazenou, conseguiu armazenar de nutrientes, foram carboidratos, amidos, né? Principalmente amidos. Então, a batata, ela é um caule, né? Um caule que reserva nutrientes. E também tem caules que acumulam água, e eles são chamados de tubérculos. Tem plantas que reservam a água, principalmente as nativas da caatinga, que perde suas folhas, né, no decorrer do período seco, né? Então, como uma forma de garantir água, né, para continuar se desenvolvendo, essas plantas elas acumulam, elas guardam água, né? Tem umas que reservam nutriente, mas tem outras que reservam água no caule, né? Tem até uma planta que agora eu esqueci o nome dela, que é parecida com a cajarana. E depois eu vou lembrar o nome dela, eu não estou lembrando, que ela é aqui do Nordeste. E ela acumula água, né? Muita água. Tem gente que vive nesses locais bem desertos, né? Na zona rural. E aí vai, tira o caule dessa planta e está lá a água e até eles conseguem, né, beber essa água. Porque a planta, ela armazena, perde as folhas, é uma estratégia, né, para poder não perder água pelo processo de evaporação, e aí perde as folhas e acumula água no caule. E aí a planta vai sobrevivendo com essa água acumulada. E também, qual é a diferença, né, das raízes que a gente viu que tem raízes tuberosas, né, aquelas como a cenoura, né, que a gente viu o nabo. E qual é a diferença da raiz, né, para o caule? O caule, ele diferencia da raiz porque ele possui gemas, que a gente vai ver o que são gemas mais lá na frente, que essas gemas, elas podem se desenvolver ramos e folhas, ou seja, se você pegar, como vocês podem ver esses brotos aí, né? Esses são gemas que dá origem a uma outra planta, né? Tem aí um sistema, um tecido meristemático, você já sabe o que é um tecido meristemático, que dá a condição de esse caule se desenvolver em outra planta, né? Então, a diferença de um caule para a raiz é a presença dessas gemas, que na raiz não tem, né? E no caule tem. Então, assim, como tem a presença dessas gemas, o caule, ele tem também uma função de propagação vegetativa. Tem gente que para poder reproduzir uma planta, tira só o galhinho, né, um galho, ou até o caule mesmo, um pedaço do caule da planta, e planta de novo e nasce, né? Por quê? Porque tem essas gemas, são dois tipos de gemas, a apical e a lateral, que eu vou explicar mais na frente, que dá a condição de originar uma outra planta. Então, o caule tem essa função também, de propagação vegetativa. Tem caules que realizam a fotossíntese, principalmente os caules jovens, aqueles caule verdinho, né?
que eles são bem fininhos, a gente vê pequenininho, é uma herbácea, uma planta herbácea, e aí eles têm a capacidade, esses caule, por possuir clorofila, né, aquela corzinha verde, a presença de clorofila, de realizar a fotossíntese. Então, assim, as funções principais do caule são essas. Principal mesmo é de conduzir nutrientes e de reserva de nutrientes, né? Mas vocês veem que ele tem outras funções. E aí na imagem ele mostra até o percurso, né? Das raízes até as folhas, que é a seiva bruta, e das folhas para outras partes da planta é seiva elaborada, certo? Então, essas são as funções do caule. Assim como as raízes, o caule também ele se desenvolve, ele é originado pelo desenvolvimento do embrião, né? Porque no embrião tem lá, tem partes para desenvolver a raiz, para desenvolver as folhas primordiais, as primeiras folhas, e tem também para desenvolver o caule. Então, aí, como vocês estão vendo nessa semente, no embrião da semente, tem aí radícula, que é a parte do embrião que forma as raízes, primeiras raízes, e tem o caulículo. Só que o caulículo ele é dividido em epicótilo e hipocótilo, né? Mas aí é o caulículo que vai desenvolver, vai originar o embrião. Isso a gimnosperma e a angiosperma, que são plantas que produzem semente, né? Então, o caule, ele se desenvolve a partir do caulículo do embrião. E eu vou passar aqui um vídeo para vocês virem, né? Bem interessante esse vídeo. Deixa eu passar aqui para vocês. Vou olhar aqui. Ele é curtinho, mas é para vocês entenderem, virem, né? O desenvolvimento do caule. Ele é bem interessante. Deixa eu ver, deixa eu abrir aqui e eu vou colocar para vocês assistirem. Deixa eu parar aqui a apresentação. Um momento. Ele já começou, mas é só parar aqui. E aí é um videozinho curto, como eu trouxe da janela, ó, da raiz, eu vou mostrar também do caule. Vocês estão vendo? Estão conseguindo visualizar? Sim. 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 Pronto, eu vou passar agora que vocês vão ver o desenvolvimento da raiz e do caule ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a raiz se desenvolve, né, pela radícula, a parte do embrião que origina a raiz é a radícula, que origina o caule é o caulículo. Então, vocês vão ver aqui como é que se desenvolve, ó. Desenvolve primeiro a raiz principal e depois vem as raízes laterais, né? Que são as raízes secundárias. Olha, ao mesmo tempo que está se desenvolvendo as raízes, o caule, né, também, ele começa a se desenvolver, ó. E as primeiras folhas que tá no ápice do caule. Vocês observem que esse desenvolvimento, ele diz pelo dia, ó, o 12º dia. No 13º dia é como é que já está a planta.
Pronto. Não é interessante? É interessante, né? O desenvolvimento do caule. Enquanto tiver água, né, a raiz ela está crescendo, se expandindo, absorvendo para poder mandar para as folhas, né? Para as folhas realizar a fotossíntese. Então, assim, deixa eu só voltar aqui para a apresentação. Então, o caule origina-se, né, das gimnospermas e angiospermas, do desenvolvimento do caulículo presente no embrião da semente. Né? Existem 3 tipos de caules. Existem os caules aéreos, que são os mais comuns, né, que a gente consegue visualizar na maioria dos vegetais. Como vocês estão vendo aí, a palmeira, né, o caule da palmeira cresce perpendicular ao solo, né, e sobre o solo. Tem os caules subterrâneos, um exemplo aí da batata inglesa, que cresce sob o solo, abaixo do solo. E tem os caules aquáticos, que não são comuns, né? Poucas espécies, elas nascem por inteira, né, no meio aquático. Vocês estão vendo aí que ela está por completo dentro da água. Nós vimos, né, com relação às raízes, que tem plantas que só as raízes que se desenvolvem no meio aquático. Mas, com relação ao caule, não, né? Ela se desenvolve a planta por completo no meio aquático. Então, é raríssimo, né? É pouco comum o caules aquáticos. Os vegetais, o caule, ele apresenta algumas estruturas, né, que é o que a gente consegue visualizar, e quando a gente estuda essas partes do caule a olho nu, né, a gente está estudando a morfologia externa. Quais são essas partes, Alessandra? Nós temos a gema, eu acredito que todos vocês lembram que é a gema, né, estudaram no ensino médio botânica, e lembram o que é a gema, né, e qual é a função da gema na planta. Então, assim, a gema, ela fica no ápice do caule e é formada por tecidos meristemáticos. O que são tecidos meristemáticos, Alessandra, que eu não lembro mais? São tecidos que é formada por células que têm uma grande capacidade de divisão. Vocês viram na imagem, né, o caule crescendo, se desenvolvendo. Então, a parte do caule que está em crescimento, extensão e comprimento é o ápice. E o ápice é constituído por tecidos meristemáticos. E esse ápice, né, que tem essa capacidade da célula se multiplicar e favorecer o crescimento da planta em extensão, a gente chama de gema. É gema. Só que a gema, ela não existe só no ápice do caule. Ela existe em outras partes do caule. Só que aí, essas gemas, elas são denominadas se está no ápice, na ponta do caule, é chamada de gema apical. Se fica nas laterais, né, no decorrer da extensão do caule, pontos específicos do caule, vamos dizer assim, são gemas laterais, né, ou axilares, né. Axilares vem de axilo, que quer dizer sovaco, né, na tradução. Então, assim, as gemas que ficam no ápice do caule, esse tecido meristemático, é o que favorece o crescimento da planta e extensão. É por isso que quando a gente corta o ápice, né, por exemplo, a planta está crescendo, tem uma planta em frente à minha casa, e aí eu vou e corto o ápice, né, a gema apical dessa árvore em desenvolvimento. Ela para de crescer. Aí você diz, aí a pessoa vai, a planta não cresce mais, não. Lógico, ela cortou a região do caule que favorece o crescimento e extensão. Então, ela para de crescer. Aí ela começa a crescer só para os lados, né? Para a copa começa a se estender para a lateral. Ela não vai mais crescer em extensão. E esse ápice, né, essa gema apical,
ela é protegida pelas primeiras folhas, como vocês viram na imagem. Vocês viram que no ápice, conforme o caule vai crescendo em extensão, vai nascendo duas folhinhas, né? Primeiras folhas, duas folhinhas assim, na imagem que a gente viu. Então, essas folhas é chamada de primórdios foliares, porque são as primeiras folhas a serem formadas. E elas protegem a gema apical. Então, assim, se a gema apical ela está em atividade, nós dizemos que é gemas ativas. Se ela não está produzindo, se não está favorecendo o crescimento do caule, se não está tendo nenhuma atividade, essa gema ela está inativa. As gemas apicais, elas estão constantemente ativas, né? Enquanto que a planta estiver crescendo, o caule estiver crescendo, ela está em atividade e ela está ativa. Agora, as laterais, elas ficam inativas, né, em dormência, e aí, quando a planta necessita, ou então algum fator externo favorece, então as gemas laterais elas começam a entrar em atividade. Então, assim, a gema apical, nós temos dois tipos de gemas, né? Gema apical e a gema terminal, a gema lateral ou axial, né? E essas gemas, elas são constituídas por tecidos meristemáticos, que são tecidos formados por células que têm uma grande capacidade de multiplicação, que aí é o que favorece o crescimento do caule. E são protegidas pelas primeiras folhas. Então, as primeiras folhas elas são desenvolvidas na gema apical, né? A gema que fica no ápice do caule. Na raiz, a gente viu assim, meristema apical da raiz, que é a região da raiz onde há a presença desse tecido e favorece o crescimento da raiz em comprimento. A mesma coisa no caule, né? O caule possui esses tecidos, tanto no ápice quanto no decorrer do caule, nos pontos estratégicos do caule, que vai ajudar, né, ao desenvolvimento do caule. Então, quando a planta está crescendo, quando a planta está em desenvolvimento, então a gema apical ela está em atividade e as laterais podem não estar, elas podem estar em dormência, certo? Mas a gema apical ainda encontrou os tecidos meristemáticos. Vamos ver aqui. Como eu falei, né? Vamos olhar aqui para a imagem para a gente poder entender. Ó. A gema apical fica no ápice do caule, como vocês estão vendo aí, né? E aí, as primeiras folhas, elas são formadas, né, na gema apical, e essas primeiras folhas, que é chamada primórdio de folha, elas protegem essa gema apical. Conforme o caule vai crescendo, vai formando nessas primeiras folhas e protegendo o ápice do caule, né? E, como é que se diz? E o caule, ele cresce, né, em extensão por conta da gema apical. Aí vem as primeiras folhas, que é chamada de primórdio de folha. As primeiras folhas, elas também se originam a partir do meristema apical, né, da gema apical. E nós temos a gema lateral, vocês estão vendo aí. A gema lateral, eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar, ela nasce, por isso que diz assim, gema lateral ou axilar. Axilar vem de sovaco, porque ela nasce no ponto entre a formação da primeira folha e essa folha, ela está de encontro com o caule. Então, você vê no cantinho ali as gemas axilares, porque é como se fosse na axila do caule. Né? Então, as primeiras folhas estão se desenvolvendo de ambos os lados, e aí o caule também está se desenvolvendo, crescendo. Então, nesse ângulo aí que forma do caule com a primeira folha, está a formação da gema axilar. As gemas axilares, elas são formadas pelo meristema primário, né? Primeiro tecido a ser formado. Então, assim, qual é a função da gema axilar? A gema axilar, ela forma ramos ou raízes. Então, tem raízes que é originado nas gemas axilares ou gemas laterais. E elas formam ramos também, galhos. Então, é a partir dessas gemas
laterais que formam tanto raízes como ramos, né? Então, a planta tem caule que é ramificado, e esses ramos, eles são originados a partir da gema lateral ou axilar, né? Então, aí é formado por células meristemáticas também, a partir da função de cada primórdio de folha com o eixo caulinar, o encontro do eixo caulinar com as primeiras folhas. E elas não estão em atividade constantemente. Tem gema que elas estão em dormência. Então, elas são ativas quando há um fator externo estimula, ou até mesmo o próprio caule no desenvolvimento do próprio caule, né? Quando é para desenvolver ramos ou raízes, aí as gemas laterais elas entram em atividade. A gema apical ela está constantemente em atividade. Conforme o caule está crescendo, se ele está crescendo, elas estão se desenvolvendo, né? A gema apical. Então, a gema lateral não, ela pode estar em atividade ou pode estar em dormência, vai depender do desenvolvimento, do processo de desenvolvimento do caule. Então, as partes, né, do caule são gemas, que as gemas podem ser dois tipos, gema apical ou gema lateral. Tem os primórdios de folha, que são as primeiras folhas, que são originadas a partir do caule. Nós temos também, sim, aqui é para vocês, né, entender melhor. Vocês estão vendo aí o ápice do caule, ó. Então, um círculo, tem aqui o caule, né? E no ápice do caule, vocês estão vendo aqui a gema apical, né? Então, aqui é uma região do caule formado por tecidos meristemáticos que favorece, né, o crescimento da planta em extensão. Então, enquanto que existir gema apical, a planta vai estar se desenvolvendo, a planta vai estar crescendo. Lógico que tem planta que tem um limite de altura, de porte, né? Tem uns que tem 3 metros, tem 4 metros, conforme a planta vai se desenvolvendo e se tornando uma planta madura, né, mais velha, ela para de crescer. Mas tem plantas que, aquela que eu mostrei para vocês, né, não, ainda vou mostrar, a planta mais alta da Amazônia, né, que descobriram há pouco tempo, né, ela é a mais alta. Então, assim, a gema dela apical está se desenvolvendo, se desenvolveu, né, por muito tempo. Aqui no Iguatu tem aquela os oitis ali, né, na Praça da Matriz, as plantas de um porte, assim, gigantesco, né? E aí vocês olham aí na imagem, na outra imagem, a gema axilar, né? Ela nasce como se fosse no sovaco da planta. É o encontro das primeiras folhas, tá aqui um galho, um ramo, com o caule, né? Então aí você vê no cantinho essa pontinha aqui, muitos pensam que é espinho, mas são gemas axilares ou laterais. Aqui. Aqui eu trouxe como exemplo, né, que eu acabei de falar de plantas de grande porte, né, plantas de 100, 150, né, 80 metros de altura. E aí aqui eu trouxe como exemplo o oiti, né, que é uma planta aqui que vocês veem na Praça da Bandeira, na Praça da Matriz, né, aquelas plantas enormes ali de grande porte são os oitis, né, ali tem oiti. E como é que se diz? Vocês estão vendo aqui ao lado a mesma planta, né, de grande porte, muito com a copa bem extensa, mas vocês veem aqui ela poldada, né, de pequeno porte. Por quê? Porque cortou a gema apical. Então a planta para de crescer. Ela começa a se desenvolver só nas laterais, a formação dos galhos, né, da copa, e aí controla, né, faz a poda constantemente e aí controla esse crescimento. Então, assim, quando eu trabalhava com arborização, né, uma das plantas que a gente indicava era o oiti, né? O oiti, aí as pessoas se admiravam, oiti, mas é uma planta de grande porte, vai quebrar minha calçada, não tem condições de plantar. Tem. Toda planta, se você quiser, desde que você saiba fazer o controle, né, da copa.
do ápice, né, da gema. Se você cortar, ela vai parar de crescer, ela vai ter só uma determinada altura, e aí você fica controlando só o crescimento da copa. Então, ao lado aqui, vocês veem que essa rua, ela está arborizada com oti, né? E aí ficou bem bonitinha. Tem aqui no Iguatu, tem ali em frente ao INSS, algumas espécies de oti, né? Eles cortaram, fizeram o corte do ápice da gema apical, elas não crescem mais em extensão, só a copa mesmo, e faz o controle da copa e fica beleza, né? Então dá para arborizar. Então, se tem uma planta de grande porte e eu acho bonita e eu gostaria de plantar em frente à minha casa, tem como, é só controlar o crescimento dela em extensão, né? Através da retirada da gema apical, né? Então, aqui é só para mostrar para vocês uma planta de grande porte, né? E aí foi utilizada para arborizar, fazendo o controle, né, do crescimento do caule. Além da gema, né, das gemas laterais e apicais e as primeiras folhas, nós temos os nós, né? Os nós são regiões do caule onde ocorre a invenção das folhas. Então, aqui, ó, o nó, tá aqui, ó, aqui é um nó, né? Que é um nó que vocês estão vendo aqui que está sendo desenvolvida as primeiras folhas. Então, aqui as primeiras folhas vão estar inseridas aqui, nessa região do caule. Então, a gente chama de nó. O espaço de um nó para o outro é chamado de entrenós. Tá vendo essa região aqui, ó? De um nó para outro, esse espaço aqui, essa região no caule, a gente chama de entrenós. E as folhas, elas são produzidas através das extensões do caule, né? Vocês estão vendo aqui o caule se estende e formam as folhas, né? E então são expansões, né? Laterais do caule. O caule se expande e formam as primeiras folhas, né? E o axila, né? A gema axilar, ela tá aqui, esses pontinhos marrons, né? Que é formado como se fosse no sovaco, né, que é o significado da palavra axila, no sovaco do caule, né, que pega o cantinho aqui das primeiras folhas de encontro ao caule, né, e aí forma essas gemas laterais. Aí folha, nós, entrenós e gema axilar a gente chama de fitômero. Então, essas são as partes, né, do caule. Vocês vão, aqui é o bambu, né, e a cana-de-açúcar. Vocês estão vendo aqui, ó, que esse círculo aqui na cana, né, branquinho, é um nó. Cada ponto desse aqui é chamado de nó. E o espaço entre um nó e outro é chamado de entrenó. Então, no tipo de caule que a gente consegue visualizar bem nó e entrenó é no bambu e na cana de açúcar, a cana de açúcar, né? Esses pontos aqui que tem até, né? Tem gente que usa um pedaço do caule aqui do como, não é chamado de caule, viu? É chamado de como. A gente vai ver depois lá nos tipos de caule. Então eles pegam o como, né, da cana de açúcar e plantam e nasce de novo, né? Porque aqui, ó, nos nós e entre nós pode ter gemas laterais, né? Então cada círculo desse que vocês estão vendo aí na cana, né, que são os comos, é chamado de nó e o espaço entre eles dois é chamado de entrenó. Então são bem visíveis tanto no bambu como na cana de açúcar, certo? Então, os caules, né, assim como as raízes, eles são classificados de acordo com alguns critérios, né? E aí os critérios são basicamente os mesmos das raízes. Tem quanto à forma, quanto ao ambiente onde eles se desenvolvem, quanto à função especial que desempenham. Então, nós classificamos os caules levando em consideração esses três critérios, assim como nas raízes, né, que nós já estudamos. Então, assim, quanto à forma, o caule ele pode ser cilíndrico,
né, que vocês podem ver aí na imagem, quando faz um corte transversal, tem um formato cilíndrico, e aqui tem algumas espécies, todas essas espécies que eu trouxe aqui são plantas medicinais, mas infelizmente eu não consegui uma imagem que trouxesse, né, a ilustração desse caule, do corte transversal, de uma dessas espécies para a gente mostrar esse caule cilíndrico, formato cilíndrico. Mas aí eu trouxe de um caule aqui, que é basicamente esse formato aqui, formato, né, redondo. Então, o guaco, ele tem um caule cilíndrico, o cipó cabeludo também tem um caule cilíndrico e a jurubeba, né, o caule, as formas dos caules dessas espécies são do tipo cilíndrico. Mas além do cilíndrico, nós temos caules prismáticos, né? E aí varia muito o formato desses caules primáticos. Eu também não consegui nenhuma imagem, né? Era para eu ter tirado do livro, que eu estou preparando aula, uma foto, eu acabei esquecendo. Mas o contorno é obtuso poligonal, tem prismático, tem hexagonal, não é um formato cilíndrico, né? Ele varia, quando faz o corte, ele apresenta essa variedade de forma, ou triangular, ou hexagonal, quadrangular, né? Então varia muito. Não é um cilíndrico, né? O cilindro a gente vê que é mais ou menos redondo, mas tem caule que não, né? Meio triangulado, quadrangulado. E aí varia, e a gente define, né, denomina esses tipos de caule como prismático. E tem aí essas duas espécies de planta, né, a tiririca de jardim, que está em cima, que é uma planta altamente invasiva, e nós temos essa Ciperus sequiflorus, né, que é uma planta, todas duas são plantas medicinais, vocês estão vendo que o caule delas, né, não são muito desenvolvido, bem desenvolvido, mas o formato é do tipo prismático, né. Quanto à forma, pode ser cilíndrico ou prismático. Os prismáticos vão variar, né? O obtuso poligonal, quando ele fala, pode ter triangular, quadrangular e hexagonal. Os caules também, a gente pode denominá-los, classificá-los quanto ao porte e à quantidade de tecidos lignificados. Não são todos os livros que classifica o caule quanto ao tamanho, o porte, a altura e a quantidade dessa substância no caule, que são as ligninas, né? E aí vocês veem na imagem que eu trouxe aí, lignina a gente estuda, né, na parte de citologia, e aí vocês estão vendo aí que é uma substância muito complexa, a lignina, e elas se tornam ainda mais complexa porque elas se ligam a outra substância, por exemplo, a celulose. A celulose já é uma substância complexa e grande. Aí, quando junta a lignina com a celulose na parede celular, aí torna-se, né, o caule bem resistente, né, e aí favorece o desenvolvimento em espessura desse caule. Então, as plantas, né, antigamente, as primeiras classificações, eles levavam em consideração o porte e a quantidade de ligninas presentes no caule. E eles classificavam as plantas como ervas, né, arbustivos e arbóreos. Mas aí eles estão classificando os caules com relação ao porte e ao tecido lignificado. E aí esses caules eles são classificados em herbáceos, arbustivos e arbóreos. Mas os vegetais também a gente classifica assim, como vegetais herbáceo, né, ou ervas, e arbustivos e arbóreos. Caules herbáceos são caules que possuem pouca, muito pouco ou quase nada de substâncias de lignina, né, no caule. É tanto que esses caules eles são bem fininhos, né, e muito flexível. Vocês podem ver na imagem ao lado, né, o leonatus. Então são caules assim que não são desenvolvidos, né, e apresentam uma certa flexibilidade. E a maioria tem coloração verde, né, e de porte pequenininho, né, não chega nem a ser 1 metro, muitos, né, é de 2 metros para baixo, né. Então aí a gente denomina esses caules como herbáceo.
E aí eu trouxe como exemplo o cordão de frade, né? O cordão de frade é uma erva, né? É uma árvore herbácea e o seu caule é denominado como herbáceo. Mais alguns exemplos aqui, ó, o gergelim, né? O gergelim, o girassol e a camomila, né? Todas essas plantas, o caule é denominado, né? Classificado como herbáceos. E arbustivos. Os arbustivos, eles têm uma presença de lignina bem maior do que os herbáceos. É tanto que os caules já são mais grossos em termos de espessura, né, porque há a presença de lignina, e a altura dele é em média de 3 metros de altura. É ramificado, vocês podem ver aí o caule é ramificado. Dois exemplos que eu trouxe é o anil e o café, né? E vocês observam que o caule ele é ramificado desde a base até o ápice, né? Assim como o anil também, são duas plantas medicinais. Um é utilizada como antiespasmódico, sedativo estomáquico, o café, né? O café que produz a semente, né? Que a gente toma, o café líquido, também é considerado uma planta medicinal, que é utilizado são as folhas e a semente, né? Como tônicos e diuréticos. E o tipo de caule dessas duas plantas é arbustivo. A altura é até 3 metros de altura, né? Para ser considerado um caule arbustivo. E arbóreo. Arbóreo, bom, o caule é robusto, né? Muito robusto, bem desenvolvido, porque há bastante lignina, né? Por isso que eles são bem resistentes, né? A casca é bem resistente, eles crescem em espessura, né? Tanto em comprimento quanto em espessura, e é de 3 metros acima, né? Ó, vocês podem ver aí, tanto os ipês, né? Tem ipê roxo, ipê amarelo, quanto o angelim vermelho. O angelim vermelho é a árvore que eu disse que é a mais alta da floresta amazônica. Ela foi descoberta, né, recentemente. Eu acho que está com 2 anos que essa planta foi identificada, né, e ela é considerada a planta mais alta da floresta amazônica, né, e é uma planta arbórea, né, e o caule é arbóreo. Existem muitas espécies, né, que o caule é arbóreo, certo? Então, são esses 3 tipos de caule: herbário, arbustivo e arbóreo, acima de 3 metros de altura. E quanto ao ambiente onde se desenvolve, os caules eles podem ser aéreos, como eu já falei, aquáticos e subterrâneos. Caules aéreos existe, se subdivide tem caules aéreos que são eretos, né? Tem caules aéreos que são trepadores e tem caules aéreos que são rastejantes. Rastejantes são aqueles que crescem de forma horizontal e sobre o solo, né? E aí primeiro nós vamos ver os caules erectos. O caules aéreos se dividem em erectos, trepadores e rastejantes. Os erectos, existem 4 tipos de caules erectos. Tem o tronco, o estipe, o como e a haste. São aqueles caules que nascem, que crescem perpendicular ao solo, ereto. O próprio nome já diz, né? São caules eretos, que nascem perpendicular ao solo. Então, tem 4 tipos de caule ereto. Tem o tronco, o estipe, o como e a haste. Vamos ver aqui cada um. O tronco, né? O tronco é o caule mais desenvolvido. Ele é robusto, apresenta um diâmetro bem significativo, né? Grande em extensão, né? O diâmetro dele. E tem uns que são ramificados, né? Mas nem todos apresentam ramificação e são bastante lignificados, ou seja, tem uma quantidade bem significativa de lignina que dá essa estrutura, né, rígida, essa estrutura assim bem forte mesmo ao caule, né? São a presença dessas substâncias, a lignina juntamente com a celulose. E é mais comum esse caule em gimnospermas e angiospermas, certo? E aí nós temos como exemplo
tem os pinheiros, né, e araucárias, que, deixa eu ver se alguém está pedindo para entrar. Não. Nós temos os pinheiros e a araucária, que tem esse tipo de caule, né, o caule ereto, do tipo tronco. E a estipe, não, eu confundi, gente, eu falei do, do dos pinheiros e araucárias, né? Mas aí vocês veem que o tipo de caule é o lado, essa foto aqui de cima, né? E o estipe, mas os pinheiros também são em araucária. O estipe, vocês estão vendo aqui na imagem à esquerda, essas duas, que é uma palmeira e o coqueiro, certo? Então, assim, os caules dessas duas espécies, tanto da palmeira como do coqueiro, é do tipo estipe, né? Eles não são ramificados, a maioria, poucos são ramificados. Vocês veem esse tufo de folha no ápice, mas não são ramos, né? Aqui é formado a partir da gema apical, mas é um conjunto de folhas. Aqui são folhas, não são ramos. Então, a maioria que tem esse caule do tipo stipper não são ramificados. Existem alguns que são, mas a maioria não são. Eles apresentam uma roseta de folhas terminal aqui, né? Que é um tufo que chama, né? Um cacho de folhas. E é muito comum as espécies, né? Da família do coqueiro, né? Como vocês podem ver aqui, e também da palmeira, né? Possui esse tipo de caule, que é estipe. O como? O como é a cana-de-açúcar, né? E os bambus, que apresentam esse tipo de caule de tipo como. São cilindros, o diâmetro é basicamente constante em toda a extensão, né? Não se ramifica, e tem comos que são cheios e comos que são eretos. Porque a gente chama essa parte aérea aqui do caule de como, né? É chamado de comos. Então, assim, tem os que são cheios, que é a cana-de-açúcar, que tem uma medula, que é até rica em carboidrato, né? Em açúcar. Muitas pessoas chupam, né, a cana-de-açúcar, ela in natura, ou então faz o suco, né? Então, ela possui uma medula interna, e esse como a gente denomina de como cheios. E o bambu é oco, não tem nada, como vocês podem ver aí na imagem, não possui essa medula. Mas a gente chama de como essa parte aérea aqui, né, tanto da cana-de-açúcar como do bambu. E aí tem um que é cheio, possui medula, e o outro não possui nada dentro, né? Ele é seco. Então, esse tipo de caule aéreo é chamado, e ereto é chamado de como. E tem a haste também, que é um tipo de caule aéreo ereto, né? Do tipo haste. Esse daqui, ele é frágil. Por que que ele é frágil? Porque ele não é rico em tecido de sustentação, né? Por isso que é um caule fino, é um caulezinho flexível, né? A corzinha dele é verde, porque ele realiza fotossíntese, é rico em cloroplasto, é bastante ramificados, ó, esse sim, né? No caule, né, há ramificações, temos que são bastante ramificados, como vocês podem ver a camomila, né? E, e o rauchis, né? Popularmente falando, né? O rauchis. Então, aqui são duas espécies de plantas, né? Que o caule é do tipo haste, né? É aéreo do tipo, ereto do tipo hastes. E são muito flexíveis, né? São mais plantas herbáceas, do tipo herbácea, que apresenta esse tipo de caule. Não é lignificado, não possui lignina, como vocês podem ver aí. Muito frágil o caule mesmo e bastante flexível. Aí nós temos aqui agora caules aéreos trepadores, né? Outro tipo de caule aéreo, né? Tem os erectos e tem os caules aéreos trepadores. São aqueles que precisam de um suporte, né? Para poder ele se desenvolver e permanecer,
né? Ele, por si, ele não consegue ficar ereto, né? Por quê? Porque ele não tem tecido de sustentação. Então, eles precisam de um suporte, né? Quer outra planta, o caule de outra planta, o caule, os ramos de outra planta, ou outro tipo de suporte. Por exemplo, o maracujá. Né? O maracujá, ele se desenvolve em estacas, né? Em cima de telhado, se você colocar, mas ele não fica ereto, né? Ele precisa de um suporte para sustentá-lo, porque é um caule que não tem tecido de sustentação, e não consegue se manter ereto, né? E são de dois tipos, tem os caules volúveis e os escandentes. Qual a diferença do volúveis para os escandentes? Eles não apresentam órgão de fixação, ou seja, não tem raiz para ajudar esse caule a se fixar nesse suporte. O que é que ele faz? Ele enrola. Tá vendo aí na imagem? Eles enrolam no suporte, né? Começa a enrolar para poder eles se fixarem, né? E permanecer no suporte. Aí tem dois exemplos aqui. Tem um cipó cabeludo e tem o guaco, né? Então, o guaco, ele precisa de um suporte, o caule dele, para poder se desenvolver. E aí ele se enrola para poder fixar, porque não tem nenhum órgão que ajude ele a fixar no suporte. Isso são os caules volúveis. Ele não apresenta um órgão de fixação. E qual a diferença dele com o escandente? Tá aqui, o caule escandente. Ele tem órgão de fixação. Ou são raízes adventícias. Vocês lembram que as raízes adventícias, elas são originadas e formadas a partir do caule, né? E aí são as gemas laterais que originam essas raízes, né? Então, assim, elas têm, o caule tem esse órgão de fixação, ou são gavinhas. Essas gavinhas são folhas modificadas, né? Ou então raízes adventícias. Como vocês podem ver aí, o maracujazeiro, o pé de maracujá, né? Eles têm esse órgão de fixação, uns apresentam raízes de adventícia, outros gavinhas. E aí eles se enrolam também, ó. Vocês observem na imagem de cima, tá vendo? Ó, tipo um aramezinho. Todo mundo acho que já viu, né? Esse tipo de caule. Eles enrolam, né? Até fixar bem, ou no arame, numa cerca, ou no galho de uma árvore, porque eles têm raízes adventícias que ajudam a fixar, mas eles ainda se enrolam, né? Como vocês podem ver, o chuchu, o pé de chuchu também, o caule é do tipo escandentes, né? E o maracujazeiro, como eu já falei, e a videira, que é o pé de uva, né? O caule é escandentes, né? É trepadeiras, né, do tipo trepadeiras, e tem o volúveis e o escandente. O volúvel não tem ponto de fixação, caule, e o escandente tem órgão de fixação, pode ser as gavinhas ou raízes adventícias. Né? E os caules rastejantes, outro tipo de caule rastejante, né? Nós temos os caules rastejantes é o caule que se desenvolve de forma horizontal e sobre o solo, acima do solo, né? E ele pode ser de dois tipos, o estolho e o sarmento. Estolho, qual a diferença do estolho para o sarmento? O estolho, eles crescem paralelo à superfície da terra e também tem raízes adventícias. Tá vendo aí? Ó, o caule está acima do solo, sobre o solo, e ele se desenvolve de forma horizontal. Mas aí ele tem raízes adventícias, essas raízes elas foram originadas a partir do caule. As raízes adventícias, elas são formadas a partir do caule. E o sarmento? O sarmento, ele apresenta um ponto, ele possui um ponto de fixação com a raiz do solo, né? Vocês estão vendo aí a pé de abóbora, né? E aí ele fixa, o caule, ele fixa, só que o estolho não, ele não tem ponto de fixação, ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, fixa em lugar nenhum, né? O caule. E o sarmento não, o caule tem um ponto de fixação, ele fixa lá, né? Com raízes no solo, então fica lá
fixado, tem pontos de fixação, né, que o caule vai fixar lá, vai ficar lá, mas aí ele continua se desenvolvendo, só vai tendo esses pontos de fixação, eles não ficam soltos, né? Então há essa diferença de estolho para sarmento, né? Só essa questão do ponto de fixação, do órgão de fixação, que ele fixa e os estolhos não, né? Eles crescem, vão crescendo, crescendo, se desenvolvendo acima do solo. Aí tem os caules aquáticos, né? São os menos frequentes, os mais frequentes são os aéreos. Os menos frequentes são os caules aquáticos. E aí a gente tem o exemplo da Vitória Régia, do aguapé e da elódia, né? Como é que ela sobrevive? Como é que ela absorve substância? Ou pelo processo de fotossíntese, quando ainda as folhas não estão totalmente imersas na água, e as que estão imersas na água, eles não possuem, né, uma camada de células epiderme, não possuem essa camada, e que ajuda o próprio caule a absorver essas substâncias e a água, né? E eles têm um tecido que é chamado de arênquima, né, que é bem desenvolvido, que permite a entrada de ar, né, no caule. E essa entrada de ar favorece a respiração das células, né? É um tecido, o arênquima é um tipo de tecido, só que esse tecido é formado por células espaçosas. E aí que favorece, né, tanto a entrada de substância de água como a entrada de ar para poder favorecer a respiração das plantas, né? Vocês querem algum intervalo ou que eu continue? Professora, deixa eu só perguntar. Que raiz, que caule de uma planta que ela tem o seu ponto principal, aí ela começa a se espalhar no chão, só que em vários pontos dela, ela cria raiz. Em vários Pronto, pontos é isso aqui, ó. O tipo de raiz dela é do tipo caule rastejante e é um sarmento. que a senhora falou, eu achei parecida, então é esse tipo mesmo, né? É Aqui no, caule. aqui no quintal de casa, se eu não tivesse limpado, eu levava o computador lá para fora para mostrar que eu tinha todos esses tipos. Pois é, né? É interessante, né? Mostrar mesmo. Ó, mas é tempo caule rastejante, o que cresce sobre o solo, que a gente pensa que são galhos, né? São ramos. E às vezes você fica até procurando, cadê o caule dessa planta? Mas o caule é porque ela é do tipo rastejante, não é muito desenvolvido, né? O caule, porque não há presença de lignina. Esses caules que são finos, verdinhos ainda, né? E pouco desenvolvidos, é que eles não têm a presença de lignina, né? Na parede das células. Então, eles não se desenvolvem muito. Mas aí é do tipo rastejante, que cresce sobre o solo, acima do solo, né? E tem dois tipos, tem um estolho e tem um sarmento. É só esse ponto de fixação mesmo, que o estolho Mas não tem. ele tem vários tipos, tem vários pontos de fixação. Pronto, é o Ela tem sarmento. mesmo, né? Ela tem a principal, aí conforme ela vai crescendo e vai se esticando pelo chão, aí ela vai criando vários pontos, ela vai criando várias raízes em vários locais diferentes do caule. E tem Exatamente. bastante folha. Pronto, pois é caules rastejante do tipo sarmento, né? Vocês querem o intervalo ou eu termino essa parte? Vocês querem intervalo? Terminando essa parte aí, termina o jogo. Pode ser, professor, no Mais conteúdo. intervalo. Pronto, que aí no segundo momento a gente faz um exercício, né? Aí tem os caules subterrâneos, né? Os caules subterrâneos são aqueles que crescem sob o solo e abaixo do solo, né? São pouco comuns também, assim como os aquáticos, né? Não é muito comum a gente ver caules subterrâneos, mais comuns são os aéreos, né? Os subterrâneos, eles são pouco comuns. E os caules subterrâneos, a maioria, eles têm uma função de armazenar reserva nutritiva, né? Substâncias. Então, esses caules que a gente vê, por exemplo, a batatinha, né? Que é um tipo de caule. Nós temos a beterraba também.
Então, esses são tipos de caules, né, que armazenam substâncias. A gente chama de reservas nutritivas, né, que nós também nos alimentamos dessa substância. E aí, diferencia das raízes pela presença de folhas modificadas. Existe nesses caules folhas, e essas folhas a gente não consegue visualizar como aquelas folhas comuns, porque elas são modificadas, né? Passaram por um processo de modificação. E aí nós a denominamos de catáfilos, ou catafilos, ou escamas, né? Que a gente vai ver mais na frente esse tipo de folha modificada. E o que diferencia esses caules subterrâneos, né, que eles são globulosos, a maioria, de forma cilíndrica, exatamente porque eles, quando eles estão se desenvolvendo, eles começam a se expandir por conta do acúmulo dessas reservas nutritivas, e aí eles têm um formato globoso, né, a maioria desses caules subterrâneos. E o que diferencia ele das raízes, que a gente pode até confundir, como eu já falei, é a presença das gemas, né? Tem uns que têm gemas, tanto laterais como apicais, e também a presença de nós e entrenós. Né? Nem todos os caules subterrâneos eles têm nós, entrenós e gemas, mas todos têm gemas, né? E aí é o que diferencia a gema, as raízes dos caules subterrâneos. Né? Se nós pegarmos uma batatinha e plantar, vai gerar, né? Vai originar, vai produzir outra planta por conta da presença dessas gemas, né? E aí, os caules subterrâneos, né, existe três tipos de caule subterrâneo. Tem os rizomas, tem os bulbos e tem os tubérculos, né? O rizoma, vamos ver aqui o que são caules rizomas. Eles se assemelham muito às raízes, né? Os rizomas. As raízes dele é do tipo adventícia e nasce sob o solo, debaixo do solo, como vocês estão vendo é o gengibre, né? O gengibre, que é uma planta medicinal, né? Já tem vários fitoterápicos produzidos com o gengibre, né? Existe gengibre na forma de pó, existe gengibre na forma in natura, né? Que a gente compra, e ele é um tipo de caule, né? Do caule subterrâneo do tipo rizomas. E a maioria desses caules tem nós, entrenós, gemas e folhas modificadas. E muitos deles têm importância farmacêutica, como vocês estão vendo aí, o gengibre, a valeriana tem medicamento já com a valeriana, né, que a valeriana é um calmante, e tem esse cálamo aromático, né? Então, assim, vocês estão vendo aí a parte aérea, né, que são folhas, mas aí a subterrânea é o caule, né? O caule fica na parte subterrânea, abaixo do solo. Então, três exemplos de plantas medicinais, e o tipo de caule um caule subterrâneo do tipo rizoma, né? Professora, ginseng é o mesmo que gengibre? Não, Extrato de não. ginseng? Ginseng é uma coisa e gengibre é outra. Ginseng é o quê, professora? O ginseng é uma outra espécie de planta. Tem ginseng, né? Não sei, vai depender também do local, né? Pode ser que tenha o mesmo nome popular. Mas o gengibre, que eu saiba, o ginseng são plantas diferentes, são diferentes plantas, né? Com diferentes. Não é de tipo rizoma também igual essa aí, não, né? Ela é bem diferente. Ginseng, o ginseng, o tipo de raiz dele é rizoma também, né? É subterrâneo, do tipo ginseng, né? Então, assim. É porque tem um de ginseng. Aí a foto é bem parecida com o gengibre. A senhora falou agora, eu me lembrei. Então, são diferentes, tá certo? Uhum. Aí os rizomas, eles não têm reserva nutritiva, de substâncias, né? Vocês estão vendo aí que não há reserva de nutrientes, de substância no caule, né? São desenvolvidos aí, mas eles não acumulam substâncias nutritivas,
rizoma. O tubérculo, sim, né? Agora, o tubérculo é um tipo de caule que armazena nutrientes, né? E aí nós temos exemplo da batatinha, né? E esses caules, eles são muito rasos, né? Quase na superfície que eles estão. Tanto que você consegue, na maioria das vezes, ver, né, o caule já na parte aérea mesmo, né? Porque esses caules, eles não se aprofundam muito. É bem superficial, né? Bem próximo da superfície do solo. E eles têm o formato globosa, né? E não tem raízes. Esse tipo de caule não produz raízes, né? Então, assim, a extremidade do caule se desenvolve, se dilata por conta do acúmulo dessas reservas nutritivas, né? Dessa substância, a batatinha é rica em carboidratos. Então, o que acumula aí são amidos, né? E aí eles apresentam esse formato globoso, né? E tem a presença de gemas, tá vendo? Tem batatinha até que a gente compra, né? Já com essas gemas em desenvolvimento, né? Tem muita batatinha que quando a gente olha já está nascendo, né? É por conta da presença das gemas, né? Das gemas laterais e apicais, né? Que vai produzir, dar origem a outra planta, né? E se diferencia dos rizomas por apresentar crescimento limitado, assumindo frequentemente forma globosa e pela ausência de raiz. Então, assim, a característica principal dos tubérculos é o armazenamento de reservas de substâncias, né? A reserva nutritivas, né? A característica principal desse tipo de caule dos tubérculos, né? A cebola também, quando a gente quer plantar, que a gente corta, que ela fica muito tempo assim, na geladeira ela sai aquele olhinho. Também é só pegar e plantar, né, professora? Igual a Ali batata, quando sai. ali é porque é raízes, né? A raízes. A, 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 você está falando daquela cebolinha, qual a cebolinha? A cebola mesmo? Cebola normal, É, cebola. a cebola, o tipo de caule dela é o bulbo que a gente vai ver mais na frente, né? Não é um tubérculo. A cebola não é um tubérculo, viu? Quem é tubérculo? Lembrei da É, gema, daquela pontinha verdinha que vai saindo quando ela vai ficando muito tempo. Por exemplo, se eu cortei ela no meio, aí começa a sair aquela pontinha verde. Aí eu lembrei que a batata tem essas geminhas e lembrei da cebola. ali é gemas também, né? São gemas apicais na cebola. Vai desenvolvendo, vai formando, né? Tipo um caulezinho. Aí tem o rabanete, que é um tubérculo, o caule, tipo tubérculo. Tem a beterraba também, ó. Vocês estão vendo que ela fica quase na superfície, né, do solo. Não se aprofunda muito, mas é considerado como um caule subterrâneo, né? E, deixa eu olhar aqui. E beterrabas e o couve-nabo, né? Então, são 3 tipos de caule subterrâneo, do tipo tubérculo, né? E eles ficam localizados na superfície da terra. Não se aprofundam muito, não, abaixo do solo. E aqui é só para diferenciar, ó. As raízes não são caule tubérculos, né? São raízes tuberosas, que também acumulam reserva nutritiva, né? Substância. Mas aí o que diferencia todas essas raízes aqui, né? A mandioca, o nabo, a batata doce, a cenoura do caule, tubérculo, é o que? A presença de gemas que eles não têm. Não tem nenhum desses tem presença de gemas, né, no caule. Então, são denominados de raízes, porque eles foram formados a partir das raízes, né, da extensão das raízes. E os tubérculos foram da expansão do caule. Aí nós temos outro tipo de caule, que para encerrar os tipos de caule, nós temos os bulbos, que aí entra as cebolas, né? São estruturas muito complexas, né? Uma estrutura muito complexa. Eu ia até trazer aqui uma cebola para mostrar para vocês, mas eu acho que a imagem dá para entender. Olha, os tubérculos, eles têm uma região que é o caule,
que pode ser denominado de prato ou disco, como vocês estão vendo aí na imagem da cebola. Tá vendo aqui, ó? Aqui, onde está dizendo assim, prato, é que é o caule. Ele não é muito desenvolvido na cebola. Essa parte aqui, bem desenvolvida, globulosa, é chamado de catafilos. Catafilos são folhas modificadas. Aqui são folhas, né? Só que essas folhas, elas são modificadas. Por quê? Existem as folhas externas, que são secas, e as internas, que são carnosas. Essas internas aqui, elas acumulam substâncias nutritivas, né? Por isso que elas são carnosas. Mas são folhas modificadas, chamadas de catafilos. E a base é o caule, né? Então, tem bulbos que o caule não são bem desenvolvidos, como aqui na cebola branca e na cebola vermelha. E abaixo do prato, que é o caule, que chama prato ou disco, se desenvolvem as raízes. São raízes adventícias. Por quê? Porque elas se desenvolveram a partir do caule. Então, são denominadas de raízes adventícias. O caule mesmo é uma porção muito pequena do tecido caulinar. Então, aqui ele não é bem desenvolvido, o caule, né? Ele só fica aqui na base, né? Só uma partezinha do tecido, mas toda essa parte aqui, maior, né? São folhas modificadas, chamadas catafilos, que essas folhas são suculentas porque há a presença de substâncias nutritivas, né? Eles armazenam nutrientes. Então, assim, os bulbos, eles são constituídos pela região interna, que é o caule, né, prato, e está envolvido o caule por folhas modificadas, chamadas catafilos, que são armazenadores de nutrientes, né? Tanto que vocês estão vendo aqui a cebola branca e a cebola vermelha, né? A cebola branca tem prato, o nome, mas já na cebola vermelha tem caule ou prato ou disco, né? E tem as raízes que são raízes adventícias, né, que a gente consegue visualizar quando a gente compra a cebola. Ali são raízes adventícias porque elas foram originadas a partir do caule. E tem os catafilos, que aqui denominam de folhas suculentas, porque acumulam, armazenam nutrientes. Então, nós temos exemplo da cebola. A cebola é um tipo de bulbo, né? O alho também, professora? O alho, ele é um bulbo composto. Cada cabeça de alho é um bulbo, entendeu? É como se fosse uma cebola, cada cabeça de alho. É tanto que você vê a parte carnosa e vê aquela partezinha. Deixa eu ver se eu tenho um alho aqui, viu? Vou mostrar para você. Tem a parte carnosa, que a gente chama de folha modificada. Deixa eu ver se eu tenho uma coisa aqui. Ó, fui pegar aqui. Eu fui pegar, vocês estão me vendo, né? Eu fui pegar aqui a cebola. Sim. Tá vendo? Vocês estão vendo a cebola? Não, tá bem abaixo. Tá à altura dos Deixa eu só tirar aqui a imagem, que acho que fica melhor para vocês virem. Deixa eu parar aqui a apresentação. Ó. Então, aqui vocês têm a cebola, olha. Aqui tem as... Estão vendo? Levanta mais um pouco. Pode levantar mais. Isso. Bom, tá vendo? Sim. Aqui tem as raízes adventícias. A raiz, a folha seca, mas isso aqui é uma folha modificada, viu? Que é chamada catafilos, tá vendo? Aí tem as folhas, elas vão sendo organizadas de forma concêntrica, ó, da base, aí as folhas elas vão sendo sobrepostas uma sobre a outra. Então, aqui são chamadas folhas modificadas, né, que são os catafilos. E o caule é isso aqui, ó. Caule é onde fica as raízes adventícias, ó. Só essa extremidadezinha aqui do fundo. Isso aqui é o caule, ele não é muito desenvolvido,
Estão vendo, ó, esse fundo aqui, né? Se eu tirar aqui, se eu partisse a cebola, né? Fizesse um corte aqui transversal, aí vocês iam ver a parte interna, tem tipo um caulezinho que é a gema, né? A gema que iria favorecer o desenvolvimento da planta. Se eu plantasse aqui, se eu botasse uma cebola, né? Ia se desenvolver em outra planta, né? Ia formar outra planta, porque aqui tem gema Professora, apical e eu tem tenho uma oi, cebola, eu tenho cebola cortada, acho que dá para ver melhor o caule que a senhora quer tá pronto, falando. pois mostra aí. Aí tem o alho. O alho é um bulbo. Olha aí, ó, vocês estão vendo? Baixa mais, Tamires. Vocês estão vendo? Olha, o caule é só essa pontinha amarela, essa base, que a gente chama de base, né? Que é prato, ou disco, ou caule. Estão vendo aí, ó? De corzinha amarela. Ali é só o caule. E aí toda essa parte aqui carnosa, né? É chamada de catafilo, que é folhas modificadas, que são folhas carnosas, né? Que acumula os nutrientes. Aí tem nutrientes, né? E aí embaixo, na base, tem as raízes adventícias, né? Bem na basezinha aí que vocês estão vendo. Então, aí tem raiz adventícia, o caule, e depois vem as folhas modificadas, né? Que são folhas suculentas, porque armazenam nutrientes, né? E aí tem cebola que tem tipo um caulezinho na parte central, que é a gema apical, né? Que ainda E no pode caso, desenvolver. professora, as folhas, elas ficam sobrepostas na gema, não é isso? Ela fica no centro, a gema. Isso, aqui tem várias folhas, né? Que vocês Sim. podem ver aí, vocês estão vendo, ó, na de Tamires, dá para ver um conjunto de folhas, ó, uma em cima da outra, de forma concêntrica, né? Cobre mesmo, ela sobrepõe a outra, né? E aí elas vão sobrepondo de forma concêntrica até chegar a essa estrutura, essa largura, né, globosa, mas aí tudo é folha modificada, né, suculenta que tem nutrientes, vai armazenando nutrientes, certo? Vocês entenderam? Então aí é um caule do tipo bulbo. Só que os caules do tipo bulbo, eles são de três tipos. Tem três tipos de caule do tipo bulbos. Tem o tunicados, tem o escamosos e tem os sólidos ou cheios. Vamos ver aqui o tunicado. O tunicados, tá aqui, né? Os três tipos, ó. Tem o tunicados, que é a cebola que vocês viram. A cebola, o caule bulboso, o bulbo é do tipo tunicado. Aí tem o sólido, é, o caule, ele é desenvolvido, ó. Tá vendo como ele é gordinho aí? Embaixo tem as raízes adventícias. E o escamoso é porque as folhas modificadas, elas estão organizadas em forma de escama. Elas não sobrepõem uma sobre as outras, é parcialmente uma sobre as outras, formando tipo uma escama. Mas a gente vai ver aqui, ó. Tunicados, ó, estão vendo? Eles são as folhas modificadas que a gente chama catafilos, elas são sobrepostas de maneira concêntrica. Uma sobrepõe sobre a outra, vai se sobrepondo sobre a outra, né? E acumulam, né, reservas nos catafilos, nas folhas modificadas. Mas que a região do prato, do caule, é pouco desenvolvida, né? Vocês veem aí, ó, a Tamires apresentou, né, mostrou exatamente essa foto que nós estamos vendo aí do lado esquerdo. Nós temos a raiz, né? E aí depois vem o prato, o caule, e depois vem as folhas modificadas. O caule não é desenvolvido, por isso que é chamado um bulbo tunicado. Aí o alho, né? Aqui é um conjunto de bulbo. É um bulbo. Tá aqui, ó. Deixa eu passar aqui para a próxima imagem, ó. Os tunicados tem os compostos. O alho, ele é um bulbo composto. Por quê? Porque ele é formado por vários bulbos tunicados. Tá vendo? Cada cabeça dessa de alho é um bulbo, né? E aí o bulbo, ele tem, cada cabeça de alho dessa, é interessante, ó. Eu vou voltar aqui, a imagem, eu vou tirar da imagem, né? Eu vou mostrar para vocês, vou voltar aqui.
tirar da apresentação e eu vou mostrar para vocês um alho. Vocês estão vendo o alho? Ó? Tá aqui, ó. Aqui é um bulbo do tipo composto. Cada cabeça de alho dessa é um bulbo, né? Um bulbo tunicado. E aí tá aqui a cabeça. A cabecinha tem essa base, que é o caulezinho, e tem a folha modificada seca, mas tem uma folha que é globosa, que é rica em nutriente, que é a interna. Não tem muitas folhas modificadas, né? Tem, vamos supor, duas, que é a externa e a interna, mas que a interna ela é bastante globosa, né? Rica em Professora, nutriente. e no caso, a outra base, né, aí no caso, do alho, como é que se Hum. chama também? Isso aqui não é o caule, né? Porque aí no É uma caso, base, aqui nós temos uma base, né? Uma base mais desenvolvida que, isso, no caso, fica as raízes adventícias. Mas a gente chama de base também, né? uhum. É a base da base do bulbo, né? E aí a gente denomina também como uma base, como uma espécie de caule, né? Ainda é mais interessante, porque ela absorve, né, os nutrientes, né, e aí ela transfere, né, para essa outra, para a base, né, do bulbo, no caso, né? É bem Isso. interessante. E ainda tem esse eixo principal, né, que favorece o desenvolvimento de cada bulbo do alho, né? Vocês estão vendo Uhum. esse tronquinho aí, tipo um caule, na parte central, né, que aqui é onde está a gema apical, e aí que favorece, né, o desenvolvimento desses bulbos, né, composto. Então, assim, tem esse bulbo tonificado, é um tipo de bulbo, vou mostrar aqui, do tonificado. Tonificado porque a base, o prado, o caule, não é bem desenvolvido, né? Como vocês podem ver aí, são as folhas modificadas catafílios que são suculentos, né? E que são desenvolvidos, mas o caule não. E aí nós temos exemplo da cebola vermelha, a cebola branca e a cebolinha. E aí tem um bulbo escamoso, né? Por que escamoso? Porque ele está em forma que lembra escamas, né? Tanto que ele associa a escamas de peixes, né? E eles estão de maneira umbricada, né? Não sobreposta à outra. As folhas não estão sobrepostas, estão parcialmente sobrepostas, né? E elas acumulam reservas também. Também as folhas modificadas, né, são ricas em nutrientes. E aí, né, vocês podem ver, lembra a organização dessas folhas modificadas, elas lembram escamas. E elas não são sobrepostas, como eu falei, como a das tonificadas, né? Elas cobrem umas às outras de forma parcial. E aí nós temos um exemplo, que é a Scylla urginiecella. Essa imagem à esquerda é para mostrar como que essas folhas modificadas elas estão organizadas, né, estão sobrepostas parcialmente umas sobre as outras. E aí nós temos essa de cima, que eu esqueci de colocar o nome desse bulbo aqui, né, eu não lembro. Mas aí vocês veem a raiz, né, essa imagem aí está aí preto e branco, está mostrando as raízes. O caule também não é desenvolvido, né, é o prato ou caule. E aí nós temos as escamas, que são as folhas modificadas em formas de escama. Aí tem um broto aéreo, que é essa parte central, né? Que aí desenvolve essas folhas modificadas, se desenvolve a partir desse broto. E os cheios ou sólido, ou a gente pode chamar de sólidos ou cheios. Qual a diferença dele para os escamosos, né, e o tonificado? É porque aqui o caule é desenvolvido. Essa parte aí larga, globosa, é o caule, né? Então aqui o caule é bastante desenvolvido. Então há uma grande quantidade de nutriente nesse bulbo, no caule, né? No bulbo não, no caule é riquíssimo em nutrientes e ele é bem globuloso, bem desenvolvido. E possui também raízes adventícias, né? Os catafilos, aqui nesse caso, eles não são suculentos, são só membranosos e têm pouca quantidade, né? E se dispõe de maneira a envolver o
prato. Ou seja, agora as folhas modificadas, elas envolvem agora o caule, né? A gente pensa que ela está envolvendo umas folhas sobre as outras, mas não. Nesse caso, poucas folhas, não são as folhas mais que são ricas em nutrientes, mas aí elas ainda elas envolvem o caule, que agora o caule aqui é bastante desenvolvido, né? E rico em nutrientes. Aí nós temos aqui o que a gente conhece é o açafrão, né? Açafrão que a gente compra no mercado em forma de pó, né? Para poder utilizar na culinária, né? E de forma alimentícia, né? O açafrão. E o açafrão, o caule dele é do tipo bulbo, cheio ou sólido, né? Tem um cóxico, né? Eu não encontrei a planta mesmo, encontrei só essa imagenzinha mostrando. Então, uma planta que não é fácil de encontrar pela internet, né? Mas aí ela é uma planta que se extrai a colchicina, é uma substância chamada de colchicina. Aí tem a palma da Santa Rita, né, que foi a que eu encontrei, realmente a palma deixa eu só colocar essa imagem aqui para vocês, eu vou aumentar ela aqui, para vocês, não acabei que foi, para vocês virem, né, esse bulbo mais desenvolvido. Deixa eu colocar aqui em tela cheia, porque aí a imagem está pequena, eu acho que não está dando para vocês visualizarem bem, mas deixa eu colocar aqui, peraí, para vocês verem bem direitinho como o caule, porque são espécies que não são comuns, né? Não é como a cebola que a gente tem em casa, que é fácil de ter acesso, olha. Eu vou aumentar a imagem, vocês estão vendo? Colocar ela de uma forma bem ampla, para vocês virem que elas são semelhantes aos tunificados, né? São bem semelhantes. Deixa eu colocar aqui. Ó. Vocês estão vendo? Olha, essa base aqui não são as folhas modificadas, é o caule, que é bastante desenvolvido. E é no caule agora que há a presença de substâncias nutritivas, né? Rica em substâncias nutritivas. Existem folhas modificadas envolvendo o caule, mas são poucas e são membranosas, não são suculentas. Por quê? Porque agora quem é rico em nutrientes é o caule, né, que é bastante desenvolvido. E tem as raízes adventícias, ó, como vocês estão vendo. Tá certo? Então, a diferença dos dois tipos de caule é essa, porque o caule bulbo, né? Os dois, que é escamosos e o tonificado. É que o caule aqui é desenvolvido, são mais folhas modificadas. Tá certo? Então, aqui são esses tipos, né, Certo. de caules que a gente viu, né? Só resumindo aqui, quais são os tipos de caule subterrâneo? Né? Nós temos 3 tipos, rizomas, os bulbos e os tubérculos. Os bulbos se dividem em tunicados, escamosos e cheios, né? Tem os bulbos que são cheios, né? Tem outro nome que eu acabei esquecendo, entendeu? Foi um branco agora. São os bulbos cheios, ou sólidos, né? Então, existem 3 tipos de caule subterrâneo, né? 3 tipos de bulbo, que são caule subterrâneo, que é o tunicado, escamosos e o bulbo sólidos ou cheios. Pronto, aqui a gente para por aqui a classificação dos tipos de caules, né? E quando for na aula seguinte, a AV2, a gente dá continuidade, tá certo? Deixa eu só parar aqui a gravação da aula. Pronto, para a gente poder discutir. Alguma